Meus irmãos, a paz do Senhor, graça e paz, nós estamos trazendo mais um vídeo, sobre teologia, e esse é um trabalho que faz parte do Instituto Bíblico Teológico da Igreja de Cristo em Santa Teresa, aqui em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, a terceira cidade do Rio Grande do Norte. É um projeto do pastor Tomás, que é o pastor titular da igreja. E eu sou o pastor Vanilson Vieira, que estou na incumbência de trazer essas primeiras aulas introdutórias. Bom, o objetivo é acrescentar, através desses vídeos, conteúdo de instrução, de crescimento para a igreja local, e quando a igreja local replicar ou compartilhar esses vídeos, ajudar também outras pessoas. Esse é o nosso grande interesse. Bom, hoje a gente vai falar, um vídeo curto, sobre a Antiga Aliança, Velho Pacto, ou mais conhecido como Antigo Testamento. Por que estudar o Antigo Testamento? Bom, essa pergunta ela está presente por toda a história da igreja. Desde que a nova aliança, de Jesus Cristo, tornou obsoleta, ultrapassada, fora de uso, ou seja, fez caducar a Antiga Aliança, o Velho Testamento. Lá em Hebreus 8:13, o escritor vai dizer, dizendo novo concerto, ou seja, nova aliança, envelheceu o primeiro concerto, que era o Antigo Testamento. Ora, o que foi tornado velho, que é o Antigo Testamento, e se envelhece, perto está de acabar. Ou seja, ele estava dizendo que os crentes hebreus que estavam aceitando a Jesus como Salvador, estavam entrando numa nova aliança e tinham que abandonar as práticas judaicas da velha aliança. Porque a velha aliança caducou. Com a chegada da nova aliança de Cristo, o judaísmo não poderia mais estar presente. Mas eles insistiam com essas práticas. É tanto que houve muitas dissensões entre eles. Inclusive entre discípulos, entre a cúpula da igreja da época. Então o apóstolo Paulo ele enfrentou essa pergunta, porque estudar o Antigo Testamento, de frente. Ele respondeu que o Antigo Testamento foi escrito para instrução e incentivo da igreja cristã. Romanos 15:4 ele vai dizer, porque tudo que dantes, ou seja, lá no Velho Testamento foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, do 1 ao 11, a gente vai ler, olha o que é que Paulo diz àquela igreja de Corinto, uma igreja muito trabalhosa, uma igreja cheia de problemas. Paulo escreveu para eles dizendo assim, ele dá exemplos da história de Israel. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, ou seja, aquela nuvem que os acompanhava no deserto. E todos passaram pelo mar Vermelho. Tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, a razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, da nova aliança, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles as cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras. Olha os conselhos que Paulo está dando aqui para os crentes da nova aliança.
como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos para nós da nova aliança, e foram escritos para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Paulo está dizendo para a nova igreja que está surgindo na nova aliança de Cristo, do que aconteceu lá no velho pacto com esse povo hebreu que tinha sido escolhido por Deus, e que nós agora, os novos crentes dessa nova aliança, devemos prestar atenção para não praticarmos esses mesmos erros. Então, nós devemos considerar o estudo do Antigo Testamento um empreendimento animador, irmãos. Desfrute, goze do entusiasmo de descobrir a instrução e a revelação de Deus sobre Ele mesmo. Porque o Antigo Testamento diz o que diz? É uma pergunta. Porque inclui o que inclui? Como genealogias e leis fazem parte da autorrevelação, ser desse autorretrato de Deus. Então, para facilitar o estudo de passagens obscuras, porque a Bíblia tem passagens obscuras, são passagens de pouca clareza, né? Difíceis do Antigo Testamento, no Novo também tem. E descobrir seu significado e valor. Às vezes o Antigo Testamento nos convence da verdade de alguma passagem que muda nossos conceitos e nos leva por caminhos então desconhecidos. Se reconhecermos a autoridade da Bíblia, devemos nos submeter a ela. Devemos nos submeter a ela. Então, o apóstolo Paulo, ele escrevendo a Timóteo, ao jovem Timóteo, que estava pastoreando uma igreja, ele escreve lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Ele diz: toda a escritura, Timóteo, divinamente inspirada, é proveitosa. Ele está dizendo: Timóteo, o Antigo Testamento é proveitoso para ensinar, para redarguir, ou seja, para responder perguntas, para corrigir. O Antigo Testamento serve para instruir em justiça, para que o homem de Deus, a mulher de Deus, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, a palavra de Deus, ela é a palavra final. E a autoridade dessa palavra é o ingrediente, ou seja, a autoridade dela, ela compõe uma mistura, né, essencial para estudar o Antigo Testamento. É mais ou menos assim, se você for fazer um bolo de laranja, tem que ter laranja. Então como a palavra de Deus, ela é a palavra final, e a autoridade dessa palavra é o ingrediente principal, faz parte, só pode ter um bolo de laranja se tiver laranja no bolo. Então, Deus se revelou pelas escrituras do Antigo Testamento, e isto garante autoridade e integridade, ou seja, incorruptibilidade, não se modificou. É o mesmo Deus, lá é o mesmo Deus de agora. Tá certo? Então, essas convicções, elas nos definem como evangélicos. Herdeiros de grande legado de interpretação bíblica. Herdeiros de grande legado, herdamos dos que vieram antes de nós, lá do AT, do Antigo Testamento, de interpretação bíblica. O salmista, escrevendo no Salmo 111, e o verso 2,
Ele diz: grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas, ou seja, nessas obras, tomam prazer. Então, quando eu descubro as grandes obras que Deus fez lá no Antigo Testamento, né? Abriu o mar, codornizes, maná, rocha ferida dando água, água amarga se tornando doce. Quando ele manda, quando Josué ora e a lua e o sol para, e a lua não surge, e o dia se prolonga até Josué vencer. A cidade de Jericó destruída, povos, nações destruídas por causa da promessa da terra, e Deus velando para cumprir. Eu prometi a Abraão. Abraão não existe mais, mas a terra é dos filhos dele, dos herdeiros de Abraão. Estão lá eles hoje lá em Israel. Então quando eu vejo essas grandes obras do Senhor, eu tenho prazer, eu me deleito, né, em estudar isso. Então, o Deus soberano, né, que criou o universo, que controla a história e que realizará seu plano no tempo devido, né, decidiu se manifestar, decidiu se revelar. Então, essa revelação, essa manifestação de Deus se revelando ao homem é um ato, uma ação de sua graça. E devemos nos sentir estimulados a ouvi-lo, já que ele se revelou. O ato de ouvi-lo pode ser prejudicado por muitos fatores. Por quê? Em primeiro lugar, a revelação de Deus não foi feita na língua portuguesa, nem existia. Ou na nossa cultura ocidental, também não existia cultura ocidental. Então isso vai aumentar o nosso esforço para receber com clareza a mensagem que Deus queria passar. Por isso, irmãos, a necessidade de teologia, de estudar a língua hebraica, que o Velho Testamento foi escrito no hebraico, e a cultura da qual ele se revelou. Imagina a cultura daquela época totalmente, a cultura oriental totalmente desassociada da cultura ocidental que é a nossa. Veja quando foi escrito, qual era o que eles tinham, até os utensílios que eles usavam, né? A engenharia da época, usos e costumes, é muito diferente do nosso. Para a gente entender isso, a gente tem que usar a ciência teológica chamada hermenêutica, exegese, tá certo? Então, veja a primeira dificuldade. Em segundo lugar, outra dificuldade é que somos seletivos, ou seja, nós escolhemos o que queremos ouvir. Ah, esse texto aqui fala aqui, mas eu só quero ouvir isso aqui. Isso aqui é para tu aqui do lado, é para você do lado aqui, isso aqui eu só quero isso aqui. Além disso, a gente tenta adequar a mensagem ao que desejamos ouvir. Queremos dar a nossa interpretação. Mas a Bíblia fala por si só. Ela pergunta, ela responde todos os questionamentos por ela mesma. Então, não devemos distorcer a revelação de Deus. Ele se revelou para nós, por um ato de sua graça, da sua misericórdia, da sua bondade. Ele resolveu se revelar. E agora eu vou distorcer essa revelação? Por isso precisa da hermenêutica, precisa da exegese, para poder interpretar de forma correta, como Deus se revelou. Então, é um autorretrato de Deus o Velho Testamento. Uma autorrevelação. O Velho Testamento tem como objetivo revelar melhor a Deus. Então, no entanto, a intenção não é apenas adquirir conhecimento por conhecimento, se tornar um intelectual sobre Deus. Se adquirir o conhecimento de Deus, também pela experiência de seus atributos, né, de suas particularidades, de suas características, esses atributos devem se tornar a estrutura, a organização de nossa cosmovisão, ou seja, nosso modo de perceber o mundo. Então, olhando para nós mesmos, para a sociedade, para o mundo, para a história, para a nossa conduta, nossas decisões,
tudo deve estar entrelaçado com um conceito, ou seja, com noção correta, integrado, completo sobre Deus. Senão, esse autorretrato, essa autorrevelação de Deus, ficará borrada, ficará distorcida essa imagem. Então, o objetivo do AT, né, do Antigo Testamento, da Velha Aliança, não é transformar vidas, embora conhecer a Deus termine em transformar vidas. O objetivo também do Antigo Testamento não é se adotar um sistema de valores, ou seja, organizar, um sistema organizado. Embora isso vai acontecer, por quê? Pelo agora conhecimento real desse Deus. A gente conheceu os valores desse Deus e não tem como não criar um sistema desses valores. Então, o Antigo Testamento ele também não é um arquivo de exemplos da história. Hinos, salmos empoeirados, mofados, e que fala de profetas com pouco esclarecimento, né, do que realmente significava, aquilo que eles queriam dizer, aquelas profecias. Mas o Antigo Testamento ele é o convite de Deus para escutarmos a história desse Deus se revelando ao mundo. Então Deus começa contando sobre a criação, mas no Gênesis. Mas a ênfase daqueles primeiros capítulos sobre a criação, o destaque, né, a importância não está em como o mundo começou, mas como o plano, o projeto, a primeira reunião começou lá no céu para que o mundo viesse a existir, lá na morada de Deus. Então a criação ali é apenas o início da história. O que a gente deve ver ali, nas entrelinhas, é que houve uma reunião quando nada tinha. Apenas a morada de Deus, porque de eternidade a eternidade Ele é Deus. Ele é o princípio, Ele é o fim. Nós vivemos no Cronos. Cronologia. Hora, tempo, minuto, dias, semanas, meses, anos, estações. Isso é para nós aqui na Terra. Deus não vive no Cronos, Deus vive no Kairos, de eternidade a eternidade, de geração a geração. Um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Então, todo esse projeto, inclusive o final de todas as coisas, o final de Lúcifer, novo céu e nova terra, foi criado lá na eternidade, nessa reunião. Então, o que a ênfase ali é essa reunião do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Trindade, para criar tudo que não existia. E já dá um final para a história, que vai acontecer na eternidade, já se cumpriu. Quando Cristo veio à Terra e nasceu, para a eternidade de Deus já tinha acontecido. Para nós iria acontecer, para Ele já tinha acontecido. Para Ele, nós já ressuscitamos com Cristo para a eternidade. Para nós não, estamos aguardando, se morrermos, ressuscitarmos. Então, Deus começa contando sobre a criação, mas a ênfase é isso. A importância não está em como o mundo começou, mas como o plano, o projeto, a primeira reunião começou para que o mundo viesse a existir. E a criação é apenas o início da história, tá certo? Então, a princípio, a soberania de Deus ela vai se sobressair pelo fato de que Ele decidiu criar. O interesse principal é contar como Deus se revelou ao homem lá no passado, da maneira como Ele ia se revelando progressivamente. A gente vai encontrar vários nomes divinos, né, que apresentam um Deus Santo, Todo-Poderoso, Altíssimo, Criador de tudo. A gente vai encontrar o El Shaddai, o El Elyon,
Siddiqenu, Nissi, o Rafa, o Yahvé, o Elohim, etc. Porém, lá a gente também vai encontrar no Antigo Testamento que esse Deus é um Deus que ouve, um Deus que vê e um Deus que provê. Então, apesar da humanidade, né, se mostrar rebelde, insensatos, imprudentes, Deus se revelou para eles como um Deus paciente e cheio de graça. Porque, irmão, não foi fácil guiar aquele povo de Israel pela terra prometida. O povo via o poder de Deus, na primeira dificuldade se rebelava contra, parece que não tinha acontecido nada, parece que esse Deus não existia, parece que esse Deus não era poderoso. Então é um Deus paciente. A graça já existia no Antigo Testamento. A graça estava presente no Antigo Testamento. Deus derramando graça sobre aquele povo para não os consumir. Ela se revela em Cristo na sua totalidade na nova aliança, mas ela já existia na velha aliança, certo? Então, a criação, ela desemboca, né? Ela deságua, ela cai dentro, faz parte da história. E a história, por sua vez, ela também faz parte, ela se envolve na profecia. Então, o plano de Deus foi inaugurado no princípio, quando nada havia. Colocado em prática no decorrer da história, dos anos, da cronologia humana, e continuará até que se cumpra tudo que foi planejado no princípio, na eternidade. Então, quando observamos o plano de Deus sendo executado no passado, né, Pentateuco, livros históricos, né, vai nos revelar isso, e esse plano de Deus sendo projetado, sendo lançado no futuro, ou seja, vai para os livros proféticos, então a gente admira a sabedoria de um Deus insondável, que não pode se explicar Deus. Não se pode encontrar a profundidade, nem seus limites. O misterioso desse Deus é muito profundo. E a Bíblia, o AT, o NT, o Velho ou o Novo Testamento, é um poço muito profundo, que quanto mais a gente desce nele, mergulha nesse poço, a gente não acha o fundo desse poço. É muito profundo, a gente tenta explicar Deus, mas a gente não vai conseguir nunca explicar Deus como Ele realmente é, como explicar uma trindade. A gente tenta explicar, mas a gente só vai realmente saber quando Ele falar para nós. Mas a gente também não pode ficar de braços cruzados, porque Ele se revelou, e aquilo que Ele se revelou para nós, a gente tem que absorver e aprender. Então, esse poço profundo chamado Palavra de Deus, a Bíblia, tem que ser estudado. Eu prefiro que uma pessoa me diga que num ano estudou 3 livros ou 3 capítulos, estudou, porque a Bíblia não é só para ser lida, a Bíblia é para ser mais estudada do que lida. Porque tem gente que se gaba, não, esse ano eu já li a Bíblia 3 vezes. Sim, leu e ficou o quê? Estudou, parou para refletir, para pensar, para deixar a palavra falar com você? Não, só leu. Você para estudar, você vai ver nas minúcias, nas entrelinhas. Você vai descendo, mergulhando nesse poço e você vai tirando os minerais necessários, as riquezas que você vai encontrando nesse mergulho. Então, somente esse Deus merece o nosso louvor. Somente Ele merece ser glorificado, elogiado. As homenagens são para esse Deus, as honras, a exaltação. E a adoração, né? Ser cultuado, venerado, ser amado de forma exagerada. E os salmos e os livros de sabedoria nos convocam para assim ser. Então nós devemos então considerar o Antigo Testamento como
cartão de visita dos atributos divinos. Né? Esses atributos divinos são as características próprias e particulares, as qualidades que só encontramos nesse Deus. Em ação, na prática. Né? Ver esse Deus agindo, praticando realmente o seu poder, vendo essas qualidades. Então, quem e como ele é, ao ouvirmos o que fez e pretende fazer. Portanto, adore, se comprometa com ele e o sirva. Estude a palavra de Deus. O que acontece é que 99% dos irmãos acham suficiente apenas a Bíblia no domingo. Ele vem para a igreja, ele pega a Bíblia, traz para o culto. Muitos nem abrem a Bíblia na hora da leitura. E o que acontece? Volta do culto, bota a Bíblia lá de novo, só vai pegar nessa Bíblia para vir ao culto de novo se ele vier. Você acha que vai chegar aonde? Você imagine 2 cachorros. A Bíblia diz que é uma luta da carne contra o espírito. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então vamos lá. Você pega esses 2 cachorros, carne e espírito, aí você amarra o cachorro e espírito, não dá água, não alimenta ele, nem exercita ele. O cachorro carne, você alimenta, dá água, dá vitamina, exercita ele. Aí solte depois os 2 para brigar. Bota os 2 para brigar. Quem vai vencer? A carne. A carne, porque ela está alimentada, está fortalecida, está vitaminada. Né? Isso aqui está morrendo a míngua. Então, da mesma forma que o corpo físico precisa dos nutrientes, das proteínas, dos carboidratos, das verduras, das frutas, dos legumes, para se manter saudável, esse corpo aqui que você está vendo, esse esqueleto, a parte invisível desse corpo, que é o espírito, a alma, precisa ser alimentada. Qual é o alimento da alma e do espírito? É a palavra de Deus. O corpo come feijão, arroz, carne, etc. e se sente forte, com saúde física para prosseguir. E a carne? E a alma e o espírito? Com fome? Com sede? E você não alimenta? Qual é o final dessa história? A carne vai prevalecer. E o espírito e a alma vai morrer. Ou seja, você vai definhando, até chegar ao óbito espiritual. Ao óbito espiritual. Então, você se torna como aquelas crianças africanas que só tem cabeça e o corpo é franzino demais, desnutridos. Uma cabeça enorme, um corpinho pequeno, por causa da desnutrição, e assim tem muitos crentes. Desnutridos espiritualmente, por preguiça, por não amar a palavra, por não querer se dedicar a estudar a palavra. E ainda acha que o domingo é suficiente para ele se alimentar. A Bíblia diz que a cada dia basta o seu próprio mal. A carne está aí, a gente nem precisa de muita coisa para alimentá-la. É farto o mundo para alimentar a carne. Para você se virar, a sua carne é alimentada. E a alma e o espírito? O que é que você está fazendo com ele? Precisa ser alimentado, precisa ser estudado. Então, precisamos nos comprometer, adorando, servindo. Ele diz, olha, o meu povo perece, erra, peca, por falta de conhecimento, porque não me conhece. Então, em outra parte, vai incentivar você. Conheça e prossiga em conhecer esse Deus. Como é que você vai prosseguir em conhecer? Na palavra. Palavra é o alimento da alma e do espírito. Essa palavra que vai te conduzir a Deus. Você
pode ter seu lazer, faz parte, todos temos. Trabalhamos. Nessa pandemia aí, muita gente não tem ido à igreja, mas está no supermercado porque tem que alimentar o quê? O corpo. Tem medo de morrer. Mas está lá, enfrentando a Covid no supermercado. Mas na igreja, parece que a Covid na igreja é mais braba. É para a fila do banco. Receber dinheiro, porque dinheiro é dinheiro, né? Se precisar de uma roupa, vai no comércio comprar a roupa. Enfrenta a fila na lotérica para pagar água e luz. As Covid lá é tudo fraquinho. Agora na igreja a Covid é brava. Não vou ao culto, não vou à igreja, porque lá eu vou pegar. Vai ao médico. Covid lá no médico é fraquinha. Brava é na igreja. A igreja realmente pega só em olhar. Olhou para a placa da igreja, pega Covid. Irmãos, estamos enganando a quem? Nós estamos enganando a quem? A nós mesmos, porque a Deus ninguém engana. O que eu vou dizer daqui a um ano, Deus já sabe o que eu vou dizer. Então, amados, em nome de Jesus, procure estudar a Bíblia. Se interesse por isso. Outro dia eu estava convidando aqui um amigo, vizinho, para estudar a Bíblia. Ele disse, eu não vou ser pastor, para que eu vou estudar a Bíblia? Olha a mentalidade da criatura. Você vai estudar a Bíblia porque você quer crescer no conhecimento desse Deus. Você só tem intimidade com a pessoa quando você conhece essa pessoa. Deus quer ter intimidade com você. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Replique esse vídeo, compartilhe esse vídeo com muita gente, espalhe esse vídeo. Esse é um vídeo que vai incentivar muita gente. Mesmo que você não tenha gostado das minhas palavras, da mensagem que eu trouxe. Mas pense que você pode ajudar outras pessoas. E ajudar a Igreja de Cristo em Santa Teresa a ter a sua escola bíblica teológica aprimorada. Fica com Deus, em nome de Jesus.